queridos todos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. O tema sobre o qual iremos refletir na tarde de hoje é relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que consta no Sermão da Montanha. E é, aliás, a primeira parte do Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus se dirige ao povo. Que poderia trazer o Senhor Jesus no início de um sermão, aquele sermão que é a síntese do cristianismo, é a síntese da moral cristã. Aquele povo era um povo que sofria, como hoje na atualidade nós, ainda espíritos inferiores, cheios de mazelas, de dúvidas, de problemas, criados pelo próprio homem, estamos sofrendo. Então as primeiras palavras do Senhor Jesus se dirigem aos sofrimentos desse povo, ao nosso sofrimento, quando ele coloca: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, nessas palavras, iniciando então o Sermão da Montanha, podemos dizer a página onde se resume todo o conceito, toda a moral cristã, o Senhor Jesus começa então colocando bem-aventurados os que sofrem. A partir dessa colocação começam a surgir as dúvidas e as interpretações, muitas vezes das mais variadas, que não correspondem provavelmente à ideia original do Mestre, ao colocar que a bem-aventurança seria de aqueles que sofrem sabendo sofrer. Nos remitimos também ao que relata Corina Novellino na biografia de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, antes de conhecer a doutrina espírita, ele tinha grandes dúvidas sobre a interpretação do Sermão da Montanha. Ele lia e relia, e bem-aventurados os aflitos resultava, no mínimo, curioso, já que como que aquele que está aflito, como que aquele que sofre poderia ser bem-aventurado? Apenas quando Eurípides conhece a doutrina espírita, começa então o esclarecimento real dessa palavra do Senhor Jesus. E Eurípides se converte graças à insistência de seu tio, Mariano Cunha, que já era espírita há muito tempo. Mas Eurípides Barçanufo professava a fé católica. Ele, inclusive, era um dos fundadores e dirigentes do núcleo Francisco de Paula. Muito obrigado. E ele, então, devoto de Francisco de Paula, estava, então, de alguma maneira, muito ligado aos dogmas da Igreja Católica. Nesse momento, então, quando Mariano Cunha, através de muitas discussões, de muitas colocações, fala para ele: olha, realmente eu não consigo argumentar com você. Você é uma pessoa muito culta, eu sou apenas um homem simples, mas vou lhe deixar um livro para você começar a ler. O livro era Depois da Morte de Leon Denis. Quando Mariano Cunha começa a estudar, a ler, quando Eurípides começa a ler as primeiras páginas do livro, a obra, uma das obras-primas de Leon Denis, começa então a se sentir atraído pelas ideias que apresentava o grande mestre. Mariano Cunha dorme, e quando acorda na madrugada, vê que ainda Eurípides estava lendo a obra do Leon Denis. Quando termina de ler a obra, diz para seu tio: agora sim, entendi, agora me considero espírita. Mas a consolidação ainda de Eurípides como espírita iria se realizar alguns meses depois. Ele decide chegar a um centro espírita, que estava formado na fazenda de Santa Maria, onde praticamente todas as pessoas da comunidade participavam desse centro espírita, onde existiam muitos casos de fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos.
Relatam aqueles que conheceram naquela época, aqueles participantes, que naquele momento tudo voava, panelas, as portas se abriam, fechavam, era realmente um festival de casas mal assombradas. Quando Eurípides decide participar numa das reuniões do Centro Espírita da Fazenda Santa Maria, ele leva um companheiro. A Fazenda Santa Maria tinha praticamente todas as pessoas convertidas ao Espiritismo. E a reunião mediúnica transcorria sempre repleta. Mas como já a frequência era constante e permanente, todo mundo tinha sua cadeirinha e não sobrava cadeirinha para ninguém. Mas em chegando Eurípides com seu amigo, numa tarde, há duas cadeiras esperando por eles. Nas primeiras manifestações mediúnicas se apresenta o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, dando parabéns e acolhendo com boas-vindas para esse núcleo diretamente endereçado a Eurípides Barçanulfo. Eurípides Barçanulfo, um tanto surpreso, aproveita nesse momento para formular um pensamento, um desejo. Se realmente esta comunicação com o plano espiritual existe, e aqui mesmo, eu peço para que seja explicado a passagem das bem-aventuranças, que eu até agora não consegui entender, mas que seja trazido através de Aristides, do médium Aristides. Aristides era uma pessoa iletrada, era uma pessoa que tinha muitas dificuldades até de se comunicar. Então ele pede especificamente que seja trazida a mensagem através de Aristides para provar a autenticidade da mensagem. Logo, depois de algumas preces, de algumas manifestações mediúnicas, Aristides toma a palavra e começa então a colocar a explicação mais bela que já se encontrou sobre o Sermão da Montanha. Começa então o Espírito comunicante a explicar a realidade do mundo espiritual, de que aqueles que sofrem são consequência de seus próprios erros, de seus próprios enganos perante a lei de Deus, e que no momento estão sofrendo como elemento reparador ao equilíbrio espiritual de suas almas. Quando termina brilhantemente essa exposição sobre o Sermão da Montanha, o Espírito declina seu nome, João Evangelista. Esse é o momento que se consagra Eurípides Barçanulfo ao Espiritismo. E é aí que, na compreensão, através da revelação espírita, que essas palavras cobram sentido. Quem são os aflitos? Os aflitos, de alguma maneira geral, somos nós, neste mundo, sofrendo, como os Espíritos nos colocam, as vicissitudes da vida terrena. Que são as vicissitudes da vida terrena? São as nossas necessidades físicas, o nosso sustento, a nossa necessidade de trabalhar, de nos vestir, das relações com as outras criaturas. Essas vicissitudes então nos obrigam ao trabalho. E o trabalho, além de desenvolver as nossas faculdades, a nossa inteligência, a nossa capacidade em geral, promove o relacionamento entre as criaturas. E esse relacionamento, se tornando cada vez mais estreito, desenvolve os laços de fraternidade, que serão a culminância deste mundo, quando este mundo se tornar um mundo feliz. Então, quando a doutrina espírita nos coloca essas bem-aventuranças no sentido de que aqueles que estão sofrendo já têm condições de suportar esse sofrimento. Vamos a um caso muito interessante, relatado há muito tempo, já mais de 60 anos, pelo próprio Chico Xavier, quando aconteceu uma ocorrência muito grave num circo de Niterói. Aí, pelos anos 50, num circo de Niterói, onde, no meio do espetáculo, surge um incêndio pavoroso que nos dá tempo de resgatar as crianças que estavam nesse circo. A notícia toma dimensões de catástrofe nacional.
E, logicamente, os espíritas vão a perguntar para Chico como Deus permitiu que morressem tantas crianças. Aí se apresenta o mentor Emmanuel, que começa então a explicar a Chico a antecedência desse ato, desse martírio ou dessa expiação coletiva para essas criaturas. Começa então o mentor explicando que esses espíritos eram espíritos endividados com a lei de Deus há quase 2000 anos. Eram aqueles dirigentes romanos, aqueles soldados que colocavam os cristãos no circo a pegar fogo. Eram aqueles que se compraziam com a dor do sofrimento desses cristãos. Passaram-se quase 2000 anos. Esses espíritos se prepararam para a culminância dessa sua expiação. Então, nesse momento, quando aconteceu aquele trágico incêndio, eram esses espíritos que valentemente se propunham a passar por esse testemunho, a passar por essa expiação que lhes permitiria o reequilíbrio de seu espírito imortal. Mas sem ir tão longe, com as consequências de nossos atos, Kardec nos coloca uma coisa muito interessante. Nos revela então que os sofrimentos da nossa vida podem ter causas na vida anterior, sem dúvida, mas também na vida atual. E é aí que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica um item ao sofrimento pelas causas atuais da nossa vida e das causas anteriores. As causas atuais, provavelmente todos nós podemos, indagando a nós mesmos, conhecer. Se eu tivesse feito tal coisa ou tal outra coisa, não estaria nesta situação. Se eu tivesse, se eu fosse. Então encontramos na nossa própria vida explicações para essa nossa situação de sofrimento ou para essa nossa situação de desgosto com a situação na qual nós nos encontramos. Mas quando nos coloca o codificador, não há uma relação direta. Quando não conseguimos encontrar uma explicação para os nossos sofrimentos, provavelmente se tratem de sofrimentos decorrentes de erros ou transgressões à lei de Deus em existências anteriores. E é aí que a doutrina espírita nos revela, através de inúmeros casos, por fontes mediúnicas, por fontes inspiradas para escritores encarnados, de situações, de casos, através de romances, de histórias conhecidas, de como são realizados esses resgates, tanto individuais como coletivos, como presenciamos nos dias de hoje, aqueles dolorosos resgates coletivos em várias comunidades no mundo todo. Mas o Sermão da Montanha continua colocando o mestre no registro do evangelista Mateus: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino de Deus. E aí nos encontramos com o paradoxo: como perseguição pela justiça? Naquela época, na época de Jesus, era muito comum a perseguição no ambiente farisaico dos cristãos. Os cristãos representavam uma espécie de ameaça para a doutrina judaica. Quando se colocava de alguma maneira a superioridade de Cristo acima de Moisés, a coisa ficava de uma maneira tão violenta a reação dos judeus ortodoxos que promovia-se então a perseguição dos cristãos. E um dos grandes perseguidores, aquele que foi praticamente o precursor dessa grande perseguição, Saulo de Tarso, foi o primeiro a se converter de uma maneira incrível e transformar-se no maior divulgador do cristianismo no mundo conhecido da época. Mas a perseguição era muito grande. E essa justiça, que na realidade não era justiça, era uma injustiça, é a referência a essa perseguição. Aqueles perseguidos estavam dando seu testemunho da fé, estavam colocando sua fé acima das perseguições, estavam demonstrando a sua confiança em Cristo, a sua confiança em Deus. Mas continua
no Sermão da Montanha, com frases que ainda podem nos deixar com certa perplexidade. Bem-aventurados todos vós que agora chorais, porque rireis, no registro do evangelista Lucas. Mas também coloca: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Então começa a grande pergunta: será que o Senhor Jesus condenava os ricos? Condenava, de alguma maneira, a riqueza? De jeito nenhum. Porque a frase registrada pelo evangelista: ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Que é a consolação do mundo? Os bens materiais. Desfrutar dos prazeres do mundo material. Isso que o Senhor Jesus estava colocando através do registro do evangelista Lucas. E aí há uma passagem muito relacionada com este conceito, quando o jovem rico procura o Senhor Jesus e fala: Senhor, o que posso fazer para conquistar o reino dos céus? Ao que o mestre lhe responde: cumpre com a lei. Ao que o jovem lhe retruca: mas Senhor, eu cumpro a lei desde a mocidade. Ao que o Senhor Jesus lhe responde: então vai, vende todos os teus bens, entrega para os pobres e logo vem e segue-me. Nesse momento, o jovem vai embora, tristonho. Os discípulos ficam se olhando e se perguntando essa reação, ao qual o Senhor Jesus responde com aquela célebre frase: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus estava se referindo ao camelo como aquela corda grossa feita com pelo de camelo, e agulha realmente com um diâmetro muito menor, quase impossível passar um cabo de camelo pela agulha. Mas ele fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque mais tarde uma personagem que aparece numa passagem da vida do Cristo, que é Zaqueu, aquele que era o chefe dos recaudadores de impostos, era aquele que se enriquecia através da comissão que ele recolhia dos trabalhadores, através de seu esforço para o Império Romano. Ele recebia uma comissão por isso, pelo qual era muito repudiado pelo povo judeu. Quando o Senhor Jesus vê a Zaqueu, que estava presenciando a sua passagem por Jericó, Jesus se dirige a ele e fala: Zaqueu, dá-te pressa, porque preciso que me recebas hoje na tua casa. Zaqueu, então, através da inspiração e através da, provavelmente, a sua própria intuição, fala para o mestre quando vem a recebê-lo: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e aquele que prejudiquei retribuo com 4 vezes. Então, nesse momento, o Zaqueu se converte. Zaqueu entende qual é a verdadeira riqueza. Mais tarde, pelo que nos contam nas obras de Amélia Rodrigues, Zaqueu é encomendado pelo próprio Pedro para trabalhar na igreja de Antioquia. Aí mesmo, o próprio Zaqueu se desfaz de praticamente todos os seus bens, e os restantes contribuem então para o enriquecimento dessa igreja, uma das igrejas mais importantes que teria dado início ao movimento do cristianismo. E entendamos a igreja não como aquele edifício físico, e sim como congregação, como comunidade de criaturas que se reuniam para entender, para de alguma maneira compreender os ensinamentos do mestre e praticar os ensinamentos. Então o Senhor Jesus, longe de condenar a riqueza, coloca os poréns da riqueza. E Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a sua parte em relação à riqueza. Ele coloca que uma das provas mais difíceis, porque a riqueza, segundo as palavras de Kardec, é o supremo excitante do egoísmo, da vaidade,
do orgulho e dos prazeres sensoriais. Só isso. Supremo excitante do orgulho, vaidade e dos prazeres sensoriais. Então, a riqueza, esse chamamento aos prazeres, à vaidade, de estar por cima de outras criaturas, traz então inconvenientes terríveis para aqueles que a possuem. Quando o bom rico realmente tem ciência de que apenas é um administrador temporário dessas riquezas, que lhe compete administrar da melhor maneira possível, é isso aí que o rico está cumprindo com a sua verdadeira missão. E Kardec também não coloca a riqueza como um inconveniente, muito pelo contrário, coloca que através das grandes riquezas, dos grandes capitais, é que se desenvolvem as grandes obras da humanidade. Se as riquezas se distribuíssem de maneira equitativa para todas as pessoas, receberia cada uma muito pouco. E logo, esse equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo. Uns pela grande capacidade de adquirir bens, outros pelo descaso, pelo descuido, voltariam à pobreza. Então, entendemos a riqueza como um elemento providencial dentro do nosso contexto do mundo material. Dentro do mundo material, então, a riqueza é aquele elemento que incentiva ao homem ao progresso. E aí nós perguntamos, mas como essa avidez do gosto pelos prazeres da matéria, como que isso está dentro do equilíbrio da nossa consciência? É lícito ter ambições enquanto ao gozo das coisas terrenas? E Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos lhe respondem: Deus colocou o prazer no usufruto dos bens terrenos para incitar ao homem a cumprir a sua missão. Mas também tem um outro objetivo, de colocar ao homem frente a frente a tentação, da qual a razão o deverá preservar. Então entendemos que esse incentivo é o que faz ao homem trabalhar para conquistar bens, para conquistar conforto para ele e para sua família. E no ato de trabalhar, ele vai desenvolvendo a sua capacidade, as suas faculdades, a sua inteligência, a sua capacidade de relacionamento. E é aí que a providência cumpre com essa a sua parte. E aí temos então o exemplo de que nada acontece por acaso, de que tudo se encadeia na natureza. Porque essas provas da riqueza ou da pobreza, nós todos passamos por uma e por outra, alternativamente, para nos testar na resignação em caso da pobreza e na coerência no caso da riqueza. Então, quando o Senhor Jesus se refere bem-aventurados os que sofrem, está se referindo a bem-aventurados os que sofrem resignadamente. Porque quando o sofrimento traz como consequência a revolta, o resultado do sofrimento fica anulado. Porque a revolta, finalmente, é uma revolta contra a lei de Deus. Quando o homem pretende que as coisas aconteçam da maneira que ele quer e não como a realidade se apresenta, está transgredindo a ideia de que a natureza coloca seus parâmetros. A natureza estabelece determinados eventos conhecidos por nós como provas, para que nós passamos por elas da melhor maneira possível e que resulte dessa passagem das provas em aprendizado para o nosso espírito imortal. E é aí então que sofrer bem, resignadamente, com esperança, reside então a bem-aventurança. Mas como poder se resignar perante as vicissitudes da vida? Quando a espiritualidade nos fala da reforma íntima, nos fala então desse esforço para nos melhorar, nos observando, vemos que a doutrina espírita nos apresenta uma realidade, uma sequência de processos que, em primeiro lugar, é o conhecimento. A doutrina espírita, conforme nos coloca o Senhor Jesus, é aquela verdade que nos libertará. Nos libertará de quê? Dos nossos enganos, dos nossos falsos conceitos.
Então, quando entramos na doutrina espírita para entendê-la, para estudá-la, descobrimos então a nossa origem. Espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e nossa destinação, o progresso, a felicidade maior, o reino dos céus, como se referia o mestre. Mas logo do conhecimento existe uma etapa seguinte que se dá de uma maneira muito sutil e às vezes até imperceptível, que é o reconhecimento. O que é o reconhecimento? O entendimento dos nossos próprios enganos, dos nossos próprios erros, das nossas próprias insuficiências de caráter, as nossas imperfeições, os nossos maus hábitos. Então, quando começamos a observar em nós mesmos essas realidades, essas coisas que não gostamos em nós, muito menos nos outros, porque é mais fácil encontrar esses problemas nos outros que nós mesmos, começa então a etapa de reconhecimento. E a partir dessa etapa de reconhecimento, concatenamos com o processo de reformar a nossa realidade espiritual. Como nos coloca Kardec, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que utiliza para domar as suas inclinações más. Então começa uma etapa de esforço para tentar cada dia ser um pouco melhor. Como acontece essa realidade? Como que essa realidade está presente nas nossas vidas? É apenas esse desejo que nos leva a uma realidade maior? Não é assim não, infelizmente. E já o apóstolo Paulo, aquele espírito de escolha, o vaso escolhido, na carta aos Romanos coloca: porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O apóstolo estava se referindo ao homem velho. O que é o homem velho? O homem velho é a súmula das nossas imperfeições, dos nossos erros pretéritos. Como também no nosso espírito nós amealhamos as conquistas da inteligência, das virtudes, das habilidades, também temos dentro de nós, de nosso espírito imortal, as mazelas de nossos ressentimentos, nossos erros, nossos enganos, nossos maus hábitos. Então trazemos em nós toda essa realidade de inúmeras existências anteriores, o que se chama do homem velho. Mas o homem velho não é desprezível, porque o homem velho também traz aprendizados positivos. É necessário separar o joio do trigo. É necessário analisar esse homem velho para que, transformado num homem novo, continue com as virtudes conquistadas do pretérito, mas burilando as imperfeições. É fácil, é um processo fácil, é apenas vontade. É vontade, esforço, muita disciplina, muita observação, muita valentia em observar e reconhecer os nossos erros, mas também muita caridade com nós mesmos. Porque precisamos dessa caridade para nos aceitar na maneira que estamos, mas de nenhuma maneira sermos coniventes com os nossos erros, porque aí seria um retrocesso na nossa possibilidade de avançar. Não que exista algo contrário ao progresso, mas existiria, em todo caso, a estagnação nos nossos erros passados. Quando analisamos as nossas tendências, os nossos hábitos, conseguimos alguns sinais, detectar algumas reações que são os indicadores de que alguma coisa não está funcionando bem em nós. As irritações, as impaciências. E é isso aí que nós temos a oportunidade de tentar descobrir o que está acontecendo neste momento, o que está irritando. Dentro das ciências que nós conhecemos, as ciências materiais, as ciências abstratas como a matemática, as ciências do pensamento como a filosofia, nós encontramos nos dias de hoje uma das ciências que está diretamente relacionada à ciência do conhecimento do pensamento, ou seja,
da nossa essência íntima, que é a psicologia, a psicoterapia, ou seja, as ciências que estudam o comportamento humano, juntamente também com a sociologia, que estuda o relacionamento e as problemáticas entre as criaturas. Quando a psicologia nos traz à luz o entendimento, aquelas reações nossas, e nesse sentido chega através de Joana de Ângeles, na literatura espírita, a riqueza das suas obras, de aquela sua série psicológica, psicografada por Divaldo Franco. A mentora nos traz a realidade da nossa própria essência como espírito imortal. E nos fala dos nossos desvios através do nosso o nosso desejo de ocultar as nossas próprias dificuldades. É como se nós quiséssemos colocar os nossos erros, as nossas imperfeições, embaixo do carpete. Chega um momento que a altura do carpete é tal que nós não conseguimos nem sequer caminhar. Então, quando em Joana de Ângeles se refere a esses mecanismos que o homem utiliza para se desvincular de seu próprio erro, traz consequências severas. Existe um mecanismo que é o da justificativa. Ah, não, mas eu fiz isso porque me falaram para fazer. Mas ele no íntimo sabia que não era para fazer, especialmente naquela circunstância. Ou quando faz alguma coisa, mas ninguém me falou que era para fazer assim, eu não sabia. Então, procurando essas desculpas para os nossos erros, é que o homem elimina esse poder de autocrítica. Então, não existe, quando o homem se considera infalível, possibilidade de melhora. Vai melhorar o quê? É aí que surge a Joana de Ângeles, nos trazendo o entendimento íntimo desses nossos mecanismos, que se denominam em psicologia os mecanismos de fuga do ego. E entre esses mecanismos, nós nos encontramos, além do mecanismo de justificativa de nossos erros, os mecanismos de projetar nós outros, aquilo que não gostamos em nós mesmos. Falamos, como fulaninho é invejoso. Por quê? Porque detestamos essa inveja que existe em nós e que ainda não queremos aceitar como nosso erro. Mas somos humanos e dentro de nosso reino hominal, o erro é inerente ao homem. O homem está sujeito ao erro. Não há criatura humana que não esteja sujeito ao erro. Há uma mensagem muito interessante na Revista Espírita de 1868, em março, onde o espírito Lamennais, num item que se intitula Os Messias do Espiritismo. O espírito Lamennais se refere aos espíritos puros, aqueles espíritos que já transcendem do reino nominal para o reino angelical. Um reino que ignoramos quase que completamente. Não compreendemos a realidade desse reino, dessa situação desses espíritos que atingiram a culminância da sabedoria e das virtudes do nosso reino, do reino nominal. E coloca Lamennais que dentro desse reino angelical, ou desses espíritos puros, há também uma progressão. Existe o progresso também. Existem várias gradações de níveis de progresso. Mas aqueles espíritos que já atingiram a culminância são aqueles denominados Cristos. E são os Cristos os detentores do governo dos orbes do universo. Cada orbe tem seu próprio Cristo, que é o encarregado de receber com seu amor todas as criaturas surgidas das mãos do Criador para seu desenvolvimento moral e intelectual, sustentando através do amor desses Cristos. E o Cristo de nosso planeta é aquele com quem conhecemos com o nome do Senhor Jesus. E coloca Lamennais
que apenas esses espíritos já não estão mais sujeitos ao erro, ainda que encarnados. Ou seja, apenas os Cristos não estariam mais sujeitos ao erro. E o Senhor Jesus, quando chegou à Terra, na sua condição de Cristo, desenvolveu plenamente a sua tarefa. Em nenhum momento vacilou. Em nenhum momento transmitiu dúvidas, sempre confiança. E erroneamente interpretado, quando na cruz ele coloca: Pai, por que me abandonaste? Não era uma lamentação. Se nós analisarmos no Antigo Testamento, o Salmo número 22, o Salmo 22 começa dessa maneira: Senhor, por que me abandonaste? Nesse momento, o Senhor Jesus estava entoando para Deus o Salmo de Davi. O Salmo de Davi que expressa a gratidão com o Senhor, porque no momento, nesse salmo, que Deus abandona a criatura, supostamente, porque isso não acontece, a criatura reconhece as bênçãos do Criador em si próprio. Ou seja, o Senhor Jesus não estava se lamentando, estava entoando o derradeiro salmo, com o qual estava culminando a sua carreira de luz, a sua jornada de luz entre nós, para logo continuar 3 dias mais tarde, levando, orientando a seus discípulos que mais tarde se tornariam seus apóstolos. Bem-aventurados os que sofrem, então, entendemos como uma bem-aventurança de aqueles que já compreendem que esse sofrimento é decorrente das nossas próprias imperfeições, porque Deus não castiga, a lei de Deus não castiga, a lei é educativa, não punitiva. E nesses momentos, na culminância do entendimento, surge de uma maneira quase que natural a resignação. É claro que ainda, como espíritos imperfeitos, não conseguimos essa estabilidade na resignação. As dores doem, e doem muito. Mas é necessário, então, nesse processo de conhecimento, reconhecimento e mudança, nós podermos interagir de maneira positiva. E é através da prece, onde nós nos comunicamos com as forças superiores da vida, que nós conseguimos unir as forças necessárias para suportar essas nossas vicissitudes. Porque não há fardo tão pesado que nós não possamos carregar, senão Deus não seria justo. Então, quando surgem na nossa vida aquelas dificuldades, é necessário que o nosso conhecimento se alargue. É necessário que a nossa resignação, como o Espírito de Verdade coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa resignação se eleve à altura das nossas provas. Porque a nossa vida material é muito curta em relação à vida do Espírito imortal. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. O ser humano na Terra data de aproximadamente 1 bilhão de anos, que são alguns anos de vida em comparação com toda essa jornada que nós, espíritos imortais, desenvolvimos desde os nossos primórdios como homens primitivos, selvagens, até os dias de hoje. Mas não desistamos, somos vencedores. Vencimos os reinos inferiores, vegetal, animal. Estamos hoje no reino animal, dotados da razão que nos permite decidir claramente, a razão que nos permite lidar com problemas complexos. E são esses problemas complexos que acontecem nas nossas vidas os elementos que vão nos possibilitar o nosso desenvolvimento, passar pelas nossas provas, nos resgatar de nossos próprios erros. É isso aí que as bem-aventuranças, as primeiras palavras do Senhor Jesus para aquele povo sofredor, para aquele povo que apenas via a vida material, que não tinha nenhum tipo de consolação e que esperava um Messias que os libertasse dos romanos, que preponderasse a raça judaica por sobre todas as nações e colocasse os judeus em supremacia. Mas isso não aconteceu, não nasceu como um
Não nasceu no sinédrio, nem nas grandes organizações, nem do faraó. Nasceu numa família humilde, para que através da humildade seja entendida essa necessidade, a necessidade da resignação, da aceitação. É aí que encontramos então no Evangelho do Mestre as relações com as outras criaturas. Quando ele nos fala, ide e reconciliar com os vossos adversários. Quando nos fala para não ambicionar as riquezas do mundo, não junteis os tesouros da terra, juntai os tesouros do céu. Porque onde estejam teus tesouros, aí também estará o vosso coração. Onde está o nosso coração? Está no reino dos céus ou está na terra com os bens materiais? E é necessário ainda, na nossa condição de espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, que mantenhamos a ideia da nossa origem. Somos espíritos imortais. Quantas vezes por dia nós lembramos que somos espíritos imortais? Quantas vezes por dia lembramos que o nosso vizinho, ou aquela criatura que nos fechou no trânsito, também é um espírito imortal, com a mesma paternidade nossa, filhos de Deus. Então, quando largamos o nosso pensamento das fronteiras da carne, das fronteiras da matéria, nos encontramos com a nossa origem divina, a nossa origem de criaturas criadas pelo único Criador do universo para sermos felizes. Sem dúvida que a felicidade é um anseio íntimo de todos nós, mas a felicidade se nos mostra num único caminho, que não está dentro das riquezas materiais. A felicidade, na palavra dos Espíritos, é, em relação à vida material, a posse do necessário. Em termos da vida espiritual, a consciência tranquila é a fé no futuro. A consciência tranquila, conquistada através da prática do bem. A fé no futuro, através do estudo daquela fé raciocinada a que Kardec se refere na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do título, que fé raciocinada é aquela que faz frente à razão em todas as épocas da humanidade. Que possamos então, nesse sermão da montanha, encontrar essa nossa realidade. De bem-aventurados porque estamos sofrendo, mas sabendo por que estamos sofrendo, por causa ainda das nossas imperfeições. Imperfeições, né, que nós deveremos burilar e que temos todo o tempo possível para desenvolver esses nossos novos hábitos do bem. Agora, quanto mais demoramos, mais estamos usufruindo, se podemos chamar dessa maneira, o próprio sofrimento. Que possamos encontrar nas recomendações do Mestre aquela boa nova, aquela boa notícia de que todos podemos ser felizes, não com aquela felicidade plena que ainda neste mundo não existe, mas com a felicidade relativa na voz dos Espíritos que nos colocam, que cada um é possível de conquistar para si próprio. E que o Senhor Jesus, presente na nossa terra, como dirigente, como governador espiritual de nosso planeta, nos sustente com seu amor. Graças a Deus.